Nas tardes de domingo, tudo pode mudar. Tudo muda. Da areia do mundo à pérola negra do profundo, onde no fundo só se quer viver, arder o máximo da própria chama, no vento, na flâmula, ponta da alma, acenando o caminho, pela diáspora da carne, com estranhos frutos ainda expostos em todas as árvores, pelo inteiro em mágoa. Mesmo assim, há alegria, há novo dia, há Monteiro Zátula. Obrigado. É um prazer receber você aqui, Zátula. Conta um pouco da sua poesia, da sua história para a gente nesse episódio que é seu, do Poesia para Sentir. Rafael, obrigado, prazer todo meu, né? Feliz e grato de estar aqui, né? É uma oportunidade muito boa para mim, né? E agradecer a Deus primeiramente e também ao mestre Rubênio, né? Por ter feito essa ponte aqui que tem me ajudado muito, né? Falando sobre mim, conforme tem dito, né? Sou um jovem poeta que busca trazer na poesia um refúgio da vivência humana, né? Trazer da palavra à vida. E nessa mesma forma de dar palavra à vida, eu começo a trazer não só na escrita, mas fazer com que a própria escrita tenha uma ascendência na própria vida, sentimentos, vivência, alegria, prazer, satisfação. Desde, desde que me entendo por gente, né? Desde muito cedo, aos meus 12 anos, começou a nascer essa raiz, né? Fazendo essas poesias. Eu comecei fazendo versos e gostava muito de ouvir música, e até hoje eu gosto. E foi criando assim do nada. Aí fomos fazendo, né? Lembro aquelas cartinhas, né? Na adolescência aí, mandando para as meninas. Aí a gente foi criando maturidade, né, literária, aí começamos a escrever seriamente já a partir dos meus 19 anos. 19 anos. E com Isso. qual idade você veio para o Brasil? Né? Que faz 9 anos que você está no Brasil e Isso. 7 aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, eu sou meio ruim, né? Acho que uns entre 24 a 25 que eu vim para o Brasil. Aham. É. E por que você saiu de Angola para vir para o Brasil? Eu vim para o Brasil na tendência de dar continuação à minha formação. Né? E acabamos de chegar aqui. A princípio era só vir estudar e voltar, né? Aí a gente acabou gostando e acabamos ficando aqui. Estamos aí esse tempo todo já aí. Assim, qual foi o principal choque cultural, né? A língua é muito parecida, são poucas Isso. coisas assim que se diferenciam, né? O significado de algumas palavras não são os mesmos, né? Então acho Bastante. que esse que foi muito o maior choque, ou culturalmente o Brasil é totalmente diferente. Na verdade, culturalmente, falando de cultura, assim, música e alimentação, Brasil tem uma raiz angolana na sua culinária e na sua música. Não sei se vocês sabem que o samba brasileiro ele tem a origem no samba angolano, né? Essa identidade, né, cultural e alimentação não tive assim grande choque. Agora, o choque foi mais assim no dia a dia, na lida e no português, né? Que eu tive que pegar algumas palavras nossas que eu não poderia pronunciar porque aqui tem uma conotação diferente. Então, esses foram mais o choque nesse lado aí. E na hora que você escreve, você pensa de que maneira, né? Porque daí tem esse choque também na hora de Verdade. escrever, porque normalmente a gente escreve, ressignifica as palavras quando a gente Isso. escreve, né? A gente põe o Isso. sentimento naquela palavra e ela vai acabar significando outra coisa, né? Verdade. Então, eu tenho dito assim, cada poeta é um mundo. E quando a gente escreve, esse mundo tem uma congregação de reunião e vai determinar o estado do espírito do poeta. E esse estado de espírito nos leva a perceber e ter a percepção do mundo que a gente está vivendo.
E esse mundo que a gente congrega dentro de nós, ele vai trazer a realidade do mundo que a gente reuniu. Então, aqui no Brasil, por ter esse choque, né, linguístico, né, da diferença, eu nesse mundo que eu vou me adaptando, me renovando, eu trago essa realidade nos escritos, ou seja, fazer essa separação entre a linguística, né, a significação das palavras, conforme você falou. E eu tenho uma poesia até que eu escrevo, eu faço a mistura nela, né, trazendo a significação, basicamente 90% dela é na linguagem angolana mesmo. Você tem ela aí? Tem ela Fale aqui. pra gente, por favor. Deixa eu pegar aqui. Você já imprimiu algumas. Aham. Que inclusive está em cima do livro do Rubênio, né? Que é o único livro que é o Infinito Ser, é o único livro no estado que é leitura obrigatória para você no vestibular. Isso, deixa eu achar ela aqui. Olha só, temos aqui 3 poesias que ele separou para mostrar a arte dele pra gente. Essa poesia, inclusive, ela tem como título Amor é Mongolé. Que significa? Mongolé é uma expressão que a gente tem, que a gente chama calão, né? Que ele é em Angola, né? Angolano, só que a gente fala mongolé. Com quem diz, né? Nós em Angola, os brasileiros a gente chama de brazuca, né? Ou zuca, e os portugueses a gente chama de tuga ou portuga. Uhum. Então são essas linguísticas que a gente tem. E nós os angolanos nos apelidamos de mongolé. Ou seja, a poesia é amor e mongolé, ou seja, amor ao jeito angolano. Uhum. Então eu Entendi. trago ele, essa mistura do português, mas o jeito é angolano. Amor a mongolé, boa dos sentires que eu tenho, magoga dos meus apetites apetitosos, louengo dos meus beijos beijados, ginguenga aos lábios nesta água da boca. Maboque o assento de seus mamilos, doçura de mucoa. Aquela gajaja carregando as glândulas gustativas. Funge da minha fome, muteta da minha fome. Calulu da minha fome, quizaca da minha fome, jimboa da minha fome. Mengaleca da minha fome e fata da minha fome. Muamba dos meus molhos, todos os molhos que traz-me. Quizaca da minha sede, quiçango da minha sede, nzua da minha sede, água estalosa da minha sede, saciedade de todas as sedes, miandengue, o carapito de sua gendemba, umbinda do seu pescoço, a lemba do seu corpo, a suavidade do kwanza na sua pele, maiombe é o cheiro da sua pele, embondeiro do seu quadril, mpunguandongo de seu bumbum, a rara palanca da sua beleza, deixa-me buepanco. Miamboa, o eluítia de seu penteado, o óleo de mupeca em sua pele, o brilho do grande pôr do sol de seus olhos. Mussulo, o oásis que dás-me nesta ginga, bacongo a malangina. Saciedade do prazer, minha caçule, ngacuzolo, que avulo nas forças das manhãs, jinguba das forças das noites, eis o amor em mongolé, banha o anseio que zola que ame, ngakuzolo que avulo, ngamecena kukalanai. Vocês viram a sonoridade dessa poesia e eu acredito que vocês não entenderam tanto assim, né? Isso. Agora, o Zátula, como ele fez antes de cair da rede que vocês perderam, ele explicou as principais expressões que estão aqui, né? Isso. Que são 3 aí, só 3 aí são mulher, referente à mulher, E né? referente à mulher. Por favor. O primeiro verso fala de Mboa, né? Mboa dos meus sentidos, ou seja, a mulher dos meus sentidos, né? Já dá essa referência. Aí depois tem a palavra Miandengue, que também poderia, né? Nem poderia, ele também é referente à mulher, minha mulher, né? Poderia ser esposa, que é namorada, e caçule também, que também a gente usa minha caçule, minha mboa, minha dengue, é referência a isso, né?
Aí tem uma expressão que a gente fala me deixa panco, né? Que eu falei aí me deixa panco. O panco quer dizer que é apaixonado, ou bobo, ou seja, quando te vejo eu fico bobo, fico apaixonado, que a gente usa a palavra, essa palavra panco, né? E a outra expressão, deixa eu procurar aqui, né? Que a gente usa muito quando, por exemplo, assim, a gente tá bem apaixonado ou tá amando muito, a gente fala, você me cuia muito. Cuiar é uma expressão, né, que usa mais são as crianças. E nós os jovens usamos muito quando a gente vai se referir para uma mulher que a gente está muito apaixonado e tá amando muito, a gente fala, você me cuia muito. Ou seja, você me deixa bobo, você me deixa panco, eu fico muito feliz em estar contigo. Eu fico satisfeito, realizado. E a gente resume nisso, a gente fala, você me cuia muito. E você tinha falado outra palavra que parece carrapicho, que é Isso. uma forma de cabelo, de Carapito, né? carapita, Que é um um penteado penteado. que as mulheres usam, que é uma trança, que ele deixa o cabelo em pé, mas você faz de linha, né? O cabelo fica de pé, que é carapito, né? Que é muito usado. Então, dá essa ênfase, né? A trazer a mulher negra, né? E a mulher em si, né? Não é só negra que faz aqueles penteados, porque não sei se você sabe, em Angola também nós temos nossas simbioses e misturas raciais também. Sim, sim, até porque, né, ela foi colonizada. Isso, pelos portugueses. Então, nós temos esse. E tem uma outra expressão que é cabelo, né, que você falou por último. Isso. Outra expressão para o cabelo, deixa. Gindemba. Isso, gindemba, a gente fala gindemba, que é cabelo, né? Em vez da gente falar cabelo, a gente fala gindemba. Por exemplo, o aluno gindemba e avulho, ou seja, você tem muito cabelo, né? Que é mais ou menos assim. Entendi. E para você, é que seria mais ou menos, e é muito sonoro, né? Muito musical. Isso, A língua angolana, né? isso, É angolana que isso. é angolana, ó. Só para corrigir. Assim, no Brasil, cada estado tem um sotaque diferente também. Tem palavras que são só usadas lá, né? Uhum. Uma esdrúxula, uma bem estranha. Não, para quem tá lá, olha só, eu me denominando estranha, mas uma palavra que a gente não utilizaria em outros lugares do Brasil, por exemplo, para pão. Pão em Porto Alegre é cacetinho. Então, você pediu bom, eu não vou entrar, não vou entrar nos pormenores, mas cada região do país, Isso. a gente conhece muito por novelas, por filmes, por livros, tem o linguajar específico e assim Isso, é é lá, né? específico, isso mesmo. E nós em Angola também temos essa especificidade. Só que eu digo que a gente tem um privilégio que a gente não determina região, né? Por exemplo, você vai para o sul de Angola, você encontra sotaque diferente, né? Quem é do sul, quem é do norte, quem é do leste tem um sotaque diferente. Nós os de Luanda, né? Até quem é mais do interior de Angola, nós de Luanda somos assim mais ou menos isto. Até muitos falam, ó, cuidado com vocês, né? Porque nós praticamente não temos mais sotaque, né? Porque capital você tem muita mistura. Agora fora de Luanda ainda tem aquela raiz, mas o privilégio que a gente tem é que se eu sair de Luanda e ir para qualquer canto de Angola, tirando as nossas línguas, falando em português, não diferencia nada, né? Por exemplo, falou do pão, né? Nós temos uma língua que a gente fala quibeu, né? Mbolo, que é para o pão. Em todo o canto de Angola, você chega a falar isso, todo mundo sabe. Então, eu posso dizer que é meio que assim padronizado, principalmente os mais jovens, né? Aí você chega, né? Eu quero um quibeu aí, quanto é que tá o quibeu? Ele sabe que tá falando, que tá perguntando o pão, né? Então, agora se por exemplo você vai falar do arroz, já na parte norte você fala loço, né, que é arroz, já é regionalizado já essa expressão porque você já tem no dialeto, né? Umbolo também, que é pão, você já está aí no dialeto. Já agora quando é no português, temos as nossas expressões que você vai para qualquer ponto de Angola, as 18 províncias, né, você chama um estado, né, 18 estados. No português, nossa, ele é bem característico que qualquer lugar você consegue falar, se comunicar normalmente. Né? E temos algumas pessoas mais para fora
né, mais para dentro de Angola, que não conseguem ainda falar muito bem o português devido da raiz mesmo, né, das nossas línguas, mas você, usando o português bem simplificado, ele te entende. Agora, se você usar o português gramatical, ele não vai te entender. Entendeu? Porque o português gramatical ele exige trazer o português corrente, né? Que essas pessoas mais adultas eles não ligam. Agora, no nosso dia a dia, a gente usa o português normal, que a gente, em qualquer canto de Luanda, você consegue falar. E isso é um prato cheio pro poeta, né? Isso, Ainda mais com a sonoridade, dá para fazer tanta coisa, né? Que muita. eu, por exemplo, rimo pouco com palavras, eu rimo muito com som. Às vezes o som para mim é o suficiente para rimar. Isso. E muitas vezes é o que faz a diferença também, né? Que traz a sua identidade. Esse som, ele nos dá um privilégio da gente ser identificado por aquilo, né? E a poesia tem essa primazia, né? E, por exemplo, aqui no Brasil tem isso, ele traz essa beleza na poesia, né? Que facilita muito. E nós em Angola também nós temos, né? Essa beleza, e no Brasil é algo que se trabalha muito mais, e que é algo em Angola que a gente não trabalha muito porque a gente tem muita variedade, então nós não nos prendemos e nós não trabalhamos muito isso. Já que no Brasil tem essa beleza, né? Essa sonoridade que cria essa característica do próprio poeta. A pessoa vai ouvir ou vai lendo, já sabe a quem se trata. Já nós em Angola, né? A nossa beleza é você vai escrevendo, se você se determinar no som, você fica limitado. Então, se você viajar mais, você não se limita, porque é mais vago. Então, você consegue trazer dentro das mais de 30 línguas que a gente tem, você tem esse universo de criatividade. E você começou com os 12 anos. Eu tenho mais ou menos. Eu não escrevia carta para as meninas, mas eu escrevia carta para casais serem formados na escola. Legal. Eu fazia muito isso. Eu perguntava a história, escrevia poesia e pronto. Tava o famoso match atualmente. Tava feito. O cupido. Era uma forma de exercitar também, Isso. né? O que você tá ali para você conseguir captar melhor E é muito prazeroso essa forma, né? Você consegue trazer. Eu uso muito palavra vida, né? Quando falo de poesia literatura, e tem até uma poesia que eu escrevi que eu falo que a gente não precisa se prostituir nessa prostituição literária, porque alguém até tempos atrás me perguntou como assim prostituição literária? É quando a gente quer escrever correndo atrás de lucro, né? Eu falo isso de uma prostituição literária. E o que você, né, falou que você fazia cartinha, essa é a raiz da poesia. É você deixar o eu, nosso interior, o nosso mundo interior, o nosso universo, falar por nós. E a gente consegue trazer essa beleza que encanta todas as pessoas. E o que acredito que você fazia encantava os casais que você retribuía isso, né? E isso é a grande primazia, o privilégio que a poesia nos dá. Lê mais uma pra gente. Eu vou ler aqui, é uma poesia que eu fiz para, né, a gente tá falando aqui essa simbiose entre o Brasil e Angola, né? Quando eu cheguei, eu que não tive choque, né? Porque antes de vir para o Brasil, eu fui muito apreciando e vendo assim muito, né? E algumas coisas eu fui me identificando, né? Que me remetem e me relembra o meu país. Inclusive, a minha mudança do Rio de Janeiro para Campo Grande foi por conta disso. O Rio de Janeiro me lembrava muito Luanda. Aí eu vim para Campo Grande, que é uma cidade mais tranquila, né? Sem muita agitação. Então, isso, pelo menos, deixa um pouquinho esquecido Luanda, né? Por isso é que eu mudei para cá. O título da poesia, né, é Herdeira de África. Essa poesia, ela nos remete a essa miscigenação que a própria África, né, em particular Angola, ela trouxe para o Brasil, né, porque um pouquinho da pesquisa que eu fiz, Maranhão, Pará, Bahia, Pernambuco, Paraíba, entre 80, 60, 70% de negros aí são de origem angolana.
nesses estados do brasileiro. E, inclusive, a forma de se vestir, a alimentação desse povo, ele é bem enraizada angolana, né? O feijão com azeite de dendém, o azeite nós chamamos óleo de dendém, ela é de origem angolana, né? Então, traz essa daí, e essa poesia eu viajei nesse universo do brasileiro miscigenado, né? E fui escrevendo isso aí, Herdeira de África. A mística terra dos embalos, arrastado na miscigenação, o embrulho de uma cultura, razão social de um povo, variedade de uma nação, colorido transcendental, arco-íris brasileiro, genes de um ritmo, tambor de um povo, alegria dos sorrisos em terra de índios, misteriosos corpos, herança da mãe África, herdade pela filha Brasil, outrora desterradas na dança de seus corpos, aos baobás, transcendendo em terras os cachos desta mistura, a cor brilhante do pôr do sol, ora dia, ora noite, que destilam na pele desta musa brasileira ao delírio do samba, elevando a alegria da ginga, encadeando o espírito da África, ora samba, rebita, pagode, para o alvoroço dos olhos, na expressão do corpo, preta mulher, herdeira de África. Linda, linda. E aqui o que me fica bastante também é a baobá, né? Que é uma árvore sagrada na África, né? Tem uma história muito bonita sobre ela. Você pegando esse baobá, as nossas árvores, o baobá, os ramos deles não são para baixo, são esticados para cima. E por que eu trago baobá? Os cachos da mulher dessa miscigenação, né? Os cabelos para cima, né? Então, eu trago essa referência à beleza que o nosso baobá tem e o pôr do sol, por exemplo, a visão quando a gente está na nossa savana e você vê o pôr do sol, é muito lindo você vê aquela sombra, o contraste entre o baobá na savana e o pôr do sol dá uma visão muito bonita, né? E aí eu trago nessa poesia, né, esse acordo brilhante do pôr do sol e trazendo essa mistura com o baobá, né? Trazendo essa beleza, porque você vê a mistura, a miscigenação que tem no Brasil, a cor, né? Que nem é só a própria cor. Então, é uma cor que a gente chama meio termo, né? Não tá para lá, não tá para cá. Então, o pôr do sol ele tá assim, não tá para noite e não tá para dia, né? Então, eu trago nessa poesia essa mistura, essa significação no pôr do sol e no cabelo a identidade, né? Que é o baobá. Você veio terminar sua formação aqui, né? Isso. Você é formado em quê? Eu sou professor de profissão. Professor? Isso. Agora estou fazendo biomedicina, que já era para terminar ela, e eu fui trancando, e aí estamos aí lutando para terminar ela. Isso também ajuda, né? Ter essa questão dos detalhes das coisas, né? Os detalhes da vida. Você trouxe mais poesia pra gente. Tem aí mais uma ou duas? Aqui tem, acho que é o mais uma? Mais uma. Vamos ouvir. Essa poesia eu escrevi dedicada à minha mãe, né? A minha mãe estava até duas semanas atrás, estava hospitalizada, né? Mas já está em casa, graças a Deus. E essa poesia é uma mistura de saudade, da educação e dos princípios. Não, é uma coisa que é diferenciado aqui no Brasil, né? Nós, os angolanos, a grande responsabilidade da educação do filho é pela mãe, né? É pela mãe. E eu falo que eu e o meu irmão, quando a gente está falando, a gente fala assim, a nossa mãe, nós temos mais visão dela de pai do que mãe. Porque o meu pai, quando morreu, era bebê. Então, eu não conheci meu pai. O meu irmão tinha 5 anos, também não tem memórias do meu pai. A irmã mais velha, ela tinha ainda a memória do pai, nós não tivemos. Então, a minha mãe teve que ser, ao mesmo tempo, pai e mãe. Em que sentido? No rigor da educação. Eu até, às vezes, eu falo assim, a gente cresceu, eu e meu irmão, a gente cresceu, nossa casa era que tipo
num quartel, né? Num exército. Era assim, sim, não, não. Eu lembro quando eu era mais pequeno, aí a mãe tentava dar um puxão de orelha e eu fazia greve de fome, né? A minha mãe falava, vai ficar assim mesmo, se você não quer comer, beleza. Aí eu ia pro quarto, ficava lá e eu não aguentava, Rafael. À noite ficava gemendo de fome, mas aquele amor de mãe, ela ia, né? Me pegava. Acho que ela ficava atenta, porque ela já sabia, né? Eu ficava gemendo de fome. Ela ia lá, me pegava, ela falava, eu sei que você não aguenta ficar a noite toda de fome, né? E essa experiência foi muito bom, porque ela me preparou que o mundo não seria fácil para mim. As pessoas não me davam as coisas de bandeja. Eu teria que correr atrás, eu ia ter que fazer sacrifícios. Então, ela me deixava experimentar isso. Ou seja, ela amava do jeito dela, ela estava lá, mas quando eu fazia a birra, ela não dava braço a torcer. Eu tomava minha decisão, não, já que você falou, então eu não vou comer. Ela falava, beleza, decisão é tu. Mas ela estava lá. Quando ela via que eu não aguentava, ela ia, pegava a comida, aquecia e me dava de comer. Então, eu vi esses cuidados. Hoje eu vejo o mundo desse jeito. Então, o que acontece, eu já não tenho aquele impacto, não, o mundo desabou, não sei, não tem, porque a mamãe me preparou para isso, para enfrentar a vida desse jeito, né? E ela está em Luanda? Tá, Ela ficou em Luanda. ela mora, você chama um estado, a gente chama província, né? Num outro estado, província. que é Malange, isso. Malange A é muito longe? 74 quilômetros pertinho. que é de Luanda. Não, 474 quilômetros. Então não é pertinho. Não é pertinho. É quase daqui para Corumbá. Isso, quase daqui para Corumbá. E o título dessa poesia é A Carta à Mamãe. Nesta minguante noite, que arrastam os despojos da saudade, ambíguas se fizeram as lembranças. Mãe querida, a doutrina das suas santas palavras chove em minha memória, rasgando a imaginação, raio da distância que nos distanciou. Querida mãe, as pernas apressadas desses versos, o frenético discípulo que ao longe tornei-me, a cascata desta inspiração, noite de 17 de março de 2022, esta lágrima engasgada aos olhos e o cisco que abraça as lágrimas. Mãe querida, venero as lembranças suas, deixo nesta inspiração da noite, sem lua, noite espessa de sentimentos variáveis. Ora tristeza, ora dor, ora raiva, ora vazio, ora solidão. Nestas margens de dúvidas, o seu amor de todas as horas. Embora cá, preenchendo o coração, me fazendo amar esta saudade, levando-me a ti, mãe. Mãe querida, tecendo os ritmos, não fecho o rosto. Vou ignorando a força dos desgostos, inspirando nessa distância a esta saudade. Mãe querida, nossas chamadas mudam o rosto das saudades. Dentro desta geração da utopia, a cada sorriso de como a primavera fez, de como os primeiros dias se fizeram. Lelo, Mungo, Izua e Osso, este é o meu amor, a Mongolé. Oh mãe, teu filho que foi, teu filho cá que vem, teu filho que vai, teu filho que vem outra vez. Um dia sonhou mudar o mundo. Mamãezinha, nesse surto em espiral, deixa o cabisbaixo a saudade. Aniquilo este vazio de nossa distância. Querida mãe, tudo pela graça, espero que estejas e que fiques bem. Mamãezinha, o filho que tanto te ama, se preciso for, só chamar que estarei lá todos os dias que precisares. Boa noite para ela. É. Bateu a saudade de novo. Então você tem 3 irmãos. Tenho 3 irmãos. A mais velha tem quantos anos? Surpresa. Eu sei.
Até quando me perguntam a minha idade, eu tenho que parar para Você tá refletir. com o quê? 43? Estou com 35. 35. Eu tenho que parar para refletir, né? A minha mãe velha, ela tá com. Meu irmão tá com 40. e a- 40. A minha irmã mais velha tá com 45. Tava, né? Porque ela já é falecida. É, falecido. Ela faleceu em 2015. Nós somos de pai e mãe, agora ficamos dois. Por parte de mãe tem uma menina, né? Que é a caçula, que tá com 28. Eu sou ruim assim de idade, porque eu não ligo muito. Também não tem que ligar, né? Aham. É só uma questão temporal mesmo, Isso, de marco, só para ter uma ideia de estabelecer esse que você falou do conhecimento, né? Que ela conviveu com seu pai mesmo, isso. né? Então, só para ter uma ideia de qual que era a diferença de idade. Não. Eu agradeço a minha mãe, porque a diferença de idade que ela nos deixava era sempre de 5. Ela criava bem, né? Criava bem e aí a gente dava assim, hoje até quando a gente, eu e meu irmão, quem olha assim vê essa diferença mesmo, essa nossa diferença de idade. E esse amadurecimento fez com que quando a mãe ia trabalhar, ela nos cuidava, nossa irmã mais velha. Depois que ela casou, meu irmão cuidava a mim, né? Depois que ele também casou, eu cuidava da minha irmã, né? Que minha mãe depois teve outro relacionamento. Então, esse amadurecimento foi muito. Nós temos essa é uma enraização cultural nossa africana. Os filhos, desde muito cedo, eles começam a participar na estrutura familiar organizacional, né, que, deixa só aqui abrir um Sim, parênteses, sim. por exemplo, eu aprendi a lavar roupa com 10 anos, a passar roupa com 10 anos e a cozinhar com 10 anos. Ou seja, não importa se é homem, ele tem que aprender a fazer isso, porque quando ele casar, ele não vai ter uma empregada. Entendeu? Então, e isso, eu olhei assim, e por isso que eu falei a princípio que nós temos mais uma visão da nossa mãe de pai do que mãe, né? Por essa educação que ela nos passou, né? Eu lembro, depois do meu irmão, né, casar, sair de casa, eu tive que começar, minha mãe saía do trabalho, eu adiantava a parte do jantar, que depois até a enteada, né? A enteada dele. A minha mãe até hoje ela prefere comer minha comida porque eu cozinho do jeito que ela Ensinou. ensinou, né? Porque era assim, eu lavava roupa minha, estendia, ela ia lá no varal, tirava a roupa, não tá limpa. Eu tinha que voltar de novo lavar ela. Você vai lavar a louça, né? Que lavar a louça nós começamos a partir dos 5 anos, a criança já começa. Que esse é um processo que ajuda na formação de caráter. Esse é um processo, hoje eu agradeço muito a minha mãe por isso. Aos 5 anos ela já começa, vai lá, não está limpo esse copo, não está limpo esse prato, você tem que lavar de novo. Ensinando paciência. Ou seja, fazendo isso, cobrando, a pessoa já começa a se cobrando de si mesmo, fazer coisas corretamente. Ou seja, quando você cresce, o teu caráter formado, você não vai precisar da aprovação das pessoas, porque você sabe que você tem que cobrar de você, dar o seu melhor em tudo que você puder fazer. E hoje eu busco isso e graças a Deus eu consigo trazer isso nas poesias. Vocês mantiveram a tradição tribal, né? Isso, Que é todo mundo é filho da tribo inteira, isso. né? Diferente do que o Brasil fez, né? Ele Aham. pegou a visão eurocentral É, e eurocêntrica e colocou lá o patriarca e o resto é submisso. O patriarca só trabalha, traz o alimento para casa, não faz mais nada. isso. Falou um ponto muito, muito importante, né? E uma coisa até que a gente fala, a gente é bem assim, né? Essa questão de familiar. Por exemplo, os casamentos em Angola, né? Você vai casar em Angola, você não pensa que você está casar só com a mulher, você está casar com a família. E nós temos algo que eu acho muito bonito, que é um choque que eu também um choque, essa parte foi choque cultural, e até hoje eu estou me readaptando ainda. Esses dias eu estava falando com alguém, eu estava falando assim, nós os angolanos, qualquer africano, a gente não se dirige para uma sogra ou um sogro de senhor ou você, ou tu, ou chamar pelo nome. A gente se dirige de pai e mãe.
Assim como o sogro vai se dirigir para mim como filho, porque para nossa cultura, quando a filha é dada em casamento, o pai não está a perder a filha, ele está a ganhar um filho. Assim também para o lado da mãe, da mãe ou do pai do rapaz, ele não está a perder o filho, ele está a ganhar uma filha. Inclusive, nos nossos casamentos, que a gente que é diferente, nós em Angola você ainda dá dote, toda a África você dá dote, né? Primeiro você dá dote, depois vai casar no cartório. Lá temos essa, né? Aí, quando você, naquela festividade que você vai dando dote, os pais reunidos, a última fala da mãe, da filha, ela vai falar: minha filha, a partir de hoje, qualquer problema que você tiver, você não pode correr a mim, você tem que correr na sua sogra, porque ela vai te dar conselhos corretos, porque ela sabe como criou o filho dela. Então ela vai te falar de todos os defeitos que o filho tem e você vai saber trabalhar. Porque se você vir falar comigo, eu só vou falar mal dele. Eu não vou saber como falar onde você conseguir trabalhar. O mesmo também a mãe do rapaz vai falar também, né? Então esse processo ajuda muito. E uma coisa, quando não está andando bem o casamento, tem aquela questão, reunião familiar. A família da mulher, a família do homem vão reunir. E se o cara é que tem maus hábitos, não prestam, aí eu lembro até uma vez o meu irmão, né? O meu irmão, ele é muito explosivo. No princípio do casamento com a minha cunhada, ele era muito, como é que eu posso dizer? Ele era muito rígido nesses aspectos. Só que eu lembro que ele estava com uns 24, 24 anos. E ele uma vez, né, destratou a minha cunhada. E o meu tio chegou em casa, olhou assim e falou: minha filha, o que é que se passou? O modo que a gente tem assim de se dirigir sempre para a nora. Minha filha, o que está acontecendo? Nada, tio. Não, não, minha filha, você tem que me falar o que é que aconteceu. E o meu tio, conhecendo o sobrinho que tem, ele falou: não, eu venho, meu tio, ele é policial, ele falou: eu tô vindo aqui, eu vou sair. A minha cunhada, sabendo como é que é meu tio também, que na verdade meu irmão é tipo meu tio, o meu tio viu, não, como eu conheço ele, e ele é parecido comigo, ele estava voltando para pegar policiais e prenderem, né, dar uma lição. Só que quando meu irmão chegou do trabalho, a esposa contou, né? Ele falou: você não pode passar aqui à noite. O meu irmão teve que procurar onde ele pudesse estar, né? Aí quando o meu tio ficou sabendo disso, isso foi uma lição boa, porque o meu irmão mudou, né? Hoje eu falo para muitas pessoas, exemplo assim de esposo, namorado, eu vejo no meu irmão. Ele é muito cuidadoso, muito detalhoso, ou seja, presentes para dar para a mulher ele não espera nas datas específicas. Então, esse é algo muito belo que eu vejo assim nele. Essa mudança foi muito bom porque teve esse processo também ali, né? E você tem 3 manuscritos aí, né? 3 livros Isso, prontos que não saíram ainda. que não saíram ainda. Tá carregando toda essa sua bagagem, obviamente, são Uhum. 3. Você disse que tem um que tem mais ou menos 80 poesias e os outros Isso. 2 têm 50. Uhum. Tem títulos eles já? Como é que é? Tem um que já tem, né? O que eu quero lançar primeiro, que ele já tá feito desde 2011, essa aí, né? Que estou esperando para lançar ele, que é o Vislumbre da Alma, né? Os outros não está definido ainda assim os títulos, porque as poesias que estão lá são muito, muito, muito variadas. E o Vislumbre da Alma eu já defini o título, por quê? Porque é uma poesia que retrata muito aquele vislumbre psíquico social que a nossa sociedade vive, né? E ele traz uma sede de justiça, uma sede social, a pobreza, a visão que a gente tem entre o político distante e o político resol, 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 o político que busca resolver a solução, né? E aquele político distante. Então,
vislumbrar isso que nos traz a alma, né? E nesse livro, o característico dele é apresentar que se a gente não se encontrar a nós mesmos, todos vão nos ensinar que tudo é viável, até que a gente prove ao contrário que nem tudo é viável. Por isso que aqui na sua apresentação eu falei um pouco de Pérola Negra Aham, e também trouxe a diáspora, isso. né, que é aquela você imigrar forçadamente, né? Você é obrigado Aham, a mudar de país, de local, e também citei aqui as estranhas árvores, né? As estranhas frutas, isso. que é aquela música polêmica que fala justamente disso, né? Que não sei se Aham. vocês conhecem a história, mas os negros eles eram pendurados nas árvores e deixados lá nos Estados Unidos, e era uma forma e ninguém podia tirar. Então, E é engraçado, né? Você falando disso, os primeiros negros de escravos, ou seja, o primeiro navio de escravos chegar no sul americano do norte foram angolanos. Inclusive, tem uma cadeia com nome Angola nos Estados Unidos da América e tem uma cidade com nome Angola também, né? Então, esses pontos aí são muito preponderantes, né? Nessa questão. eu quero agradecer, Zátula, e deixar aberto para quando esses livros se concretizarem, com Aham. a ajuda do Rubênio, com certeza em breve estará por aí para todos terem acesso nas plataformas digitais e físicas também, né? Certo. Eu quero agradecer. Eu vou ler a poesia que eu escrevi durante o nosso bate-papo aqui, Aham. interrompido pela internet inconstante. Rafael, Fica à poderia vontade, daí a gente continua posso. conversando depois, fica tranquilo. Ah, tá. Queria só declamar, acho que já está encerrando, né? Queria só declamar uma poesia aqui desse livro. Fica à vontade. Pode ser, né? Pode sim. Que é uma poesia, como é que eu falo? A forma de escrita Rubênio. do Rubênio, eu me identifico com maior facilidade, porque é uma semelhança da minha forma de visão de mundo de poeta, né? E uma coisa que ele não sabia, nós nos conhecemos, né? Faz pouco tempo, acho por aproximadamente quase 2 meses. Eu já tinha lido algum livro dele não, uma coletânea que eu ganhei e nessa coletânea ele estava lá. E eu me identifiquei na poesia e eu vi, não sei se um dia eu vou conseguir conhecer ele. Até que eu conheci ele por intermédio de Admer, né? Admer Santos. E aí nos conhecemos. Foi no café, né, Zátula? Eu Isso, tava lá, eu presenciei é esse dia. isso, Foi logo que o pessoal da escola, da Academia Mato Grossense de Letras veio aqui, isso. né? Fizeram aquele intercâmbio, falar um pouco sobre o Mato Grosso do Norte e o Mato Não, é Grosso do isso, foi Sul. nesse dia E eu mesmo. lembro disso. Né? Então, aí eu, né, fui. E chegou essa oportunidade, e uma vez ele nem sabia, né? Ele só soube que eu já tinha lido ele quando eu gravei a poesia dele, né? Que eu faço alguns vídeos. Não sei se pode falar aqui do Sim, meu sim, canal, já pode aproveita falar. aqui. Eu faço alguns vídeos de gravações, né? De poesias assim, e gravo no meu canal do YouTube, né? Que é Monteiro Zato lá, o poeta. Aí eu mandei para ele. Aí ele gostou muito, né? E ele falou: não, você não, né, não pode ficar por aí, a gente tem que trabalhar nesse sentido. E graças a Deus ele tem me ajudado muito, né? E a gente está fazendo uma parceria, mas tipo um dueto, né? E apresentando muitas das vezes esse livro, né? Que é um livro que para mim ele é infindo, as poesias que ele tem são maravilhosas e ele faz ele fica no violão, né? Voz e violão, e eu faço a declamação, que tem sido muito bom que nós, os angolanos, trabalhamos muito nesse lado de arte declamatória, né? Que aqui no Brasil é raro essa forma, né? E o Rubênio está me trazendo essa essência que estava adormecida por muitos anos aqui no O Brasil. poeta brasileiro é mais tímido na hora de declamar, né? Isso. Aí, né, ele está me trazendo esse, eu gostaria, né, brindar, aqui deixar, Do achar livro aqui. Vias do Infinito Ser, que se você for querer entrar na Faculdade Federal de Mato Grosso do Sul, você tem ele como leitura Isso. obrigatória. Aí, como você falou do Viagem do Infinito Ser, nesse livro o meu poema Favorito. preferido é Âncoras do Tempo.
Aliás, assim, só para deixar Aham. registrado, é um belo título, Vislumbre da Alma, né? Isso, E mostra muito da visão do poeta, né? isso. Que é sempre um vislumbre da alma, dos detalhes das coisas que passam despercebido pelas pessoas desatentas ou que estão... desatentas é a palavra. É verdade, isso aí. Como o Rafael falou da Vias do Infinito Ser, então vou declamar aqui a poesia Via do Infinito Ser, né? Vias do Infinito Ser. Sem a ordem do dia, do sobrenatural, não haveria a natural ordem das coisas da noite. Da noite para o dia, silentes instantes tornam-se eternos. Do dia para a noite, palavras saltam muralhas e viram estrelas. Instantes estrelas conhecem os refúgios do tempo, mas desentendem a quietude das pedras. E a saga dos pássaros translúcidos do sétimo céu, por via das dúvidas, vias de certezas que nos desafiam a percorrer inconscientemente e em perfeita claridade a Via Láctea e o infinito do nosso ser. É belíssima. Ele também, da última vez que veio, que falou de você, Legal. foi, inclusive, essa poesia, uma das que ele leu, né? Que tá até marcada. Essas marcações são todas deles, que estão aí no livro. Uhum. Bom, muito obrigado, Eu Zátula. que agradeço, né, por Só esse privilégio. aqui está aberto o espaço para você também, ali no podcast, entrevistando com outros assuntos que você queira tratar, né? Que nós temos Ok. também aqui o Questão de Pele, Aham. que é o podcast com a Romilda Pisani, que fala justamente Legal. da questão de pele, que Aham. daí a gente pode fazer um parâmetro também dessas questões Angola-Brasil e Certo. do racismo estrutural e tudo mais. Aí a gente conta a sua experiência Aham. não poética. Tá. E são muitas experiências, não E a gente poéticas. combina isso com a Romilda, que esse mês especialmente estamos gravando, tô gravando com ela pelo ser o mês da consciência negra, né? Certo. E inclusive a gente está tentando algo aí para tia Eva que em breve vocês vão saber. Que tia Eva é o número da minha cadeira na Academia de Letras, eu não tinha o número, né? E eu Sim. escolhi aquela cadeira sem nome para colocar da tia Eva, É legal. merecida homenagem, né? Porque tia Eva fez muito por Campo Grande, né? Se não fosse tia Eva, talvez Campo Grande nem fosse Campo Grande. Eu conheci, né, a tia Eva, lá o bairro em si, e também conheci a Forna do Dionísio. Detalhe, eu cheguei na Forna do Dionísio, lá tem bastante conterrâneos meus angolanos, só que eles não sabem. Porque nós, os africanos, né, quando você bate o olho para um africano, você já sabe de que lado ele é, de que país ele é, só olhando assim para um africano. Nós temos essa diferença, o tom da pele, a altura, corpo, os olhos, os dentes, a boca, o nariz. Você consegue determinar se é africano de que lado de África. Né? E em Angola a mesma coisa. Você olha assim, você consegue ver se é angolano de que ponto de Angola. Então, na tia Eva eu comecei a ver e vi, né, a fisionomia de muitos que fazem parte da região norte de Angola, porque eu também sou do norte, mas é mais ao norte mesmo de Angola, o pessoal que eu vi lá na tia Eva. Olha só, gente, tem muita história para contar aqui, hein? Muito obrigado, Zátula. Eu vou ler aqui a poesia que eu fiz durante o nosso bate-papo. E vamos lá. Ginga faminta, jovem vivência no sentir, a explodir maduro coração, na raiz rigor livre do samba, no mundo privado do escrito, existo, a perceber o choque das línguas que não se espelhem, mas sim se enrolam, no arrepio da pele, a escrever vendo o sentido, mudar o lido na lida, sedenta da ginga faminta, a tentar herdeira da expressão, dos detalhes do simples viver em ação, mesmo no parecer imóvel. Opa! Linda a poesia. Essa aqui é para você, eu te encaminho logo mais. Eu quero agradecer mais uma vez e Obrigado. deixar aberto esse espaço
do podcast Poesia para Sentir e dos outros podcasts aqui da casa também para Tá. você. Obrigado, eu agradeço, né, por esse espaço aberto por mim, né? Estamos aí para as cooperações e os convites abertos. Quero agradecer a minha equipe aqui por meio do Caio, o Wanderson, a Amanda que estão aí, a Dona Ana que está sempre atendendo muito bem as pessoas, Dona Nídia do comercial, o pessoal do site que já deve estar divulgando esse conteúdo, né? Hoje é aniversário da Letícia, que não veio, olha só, tirou folga bem no dia do aniversário. Parabéns para a Letícia, que ela que é a social media do jornal, do site ali, o estadoonline.com.br. Acesse lá o Instagram, o Estado Online MS. Eu quero agradecer também o pessoal que vai chegar ainda, né? O Bruno, o Kim e a Júlia. O pessoal que vai para a rua, que já está aí, o Berlim. À tarde vai o Maluf, o João tá na rua também. A Flávia lá, que é responsável do site, o Bruno, que é o responsável pelo impresso ali. Muito obrigado, gente. Agradecer ao seu Jaime, que é responsável por toda essa estrutura aqui e permite a gente fazer esse tipo de conteúdo para você. Muito obrigado, gente. E esse aqui, a gente pode dizer que está passando aí. Se você está vendo a gente pelo Facebook, é Jornal Estado de Mato Grosso do Sul. Se você está vendo pelo YouTube, é o Estado Play. Se você ainda consegue ver esse conteúdo mais para frente em cortes no Estado Play, que está no TikTok, o Estado Play, que está no Quai, o Estado Play no Spotify, o Estado Play com seus perfis também no Instagram, que é o Estado Play, e o Estado Play Cortes. São novos, vão lá, curtam, comentem, compartilhem. Muito obrigado mais uma vez, Átila. Obrigado. Gente, aqui termina esse episódio do Poesia para Sentir. Confira que logo mais, em breve, teremos mais episódios. Compartilhem o conteúdo dos Átila, que vai falar mais uma vez como vocês entram nas redes sociais dele e qual que é o YouTube, né? Você tem o canal do YouTube também. O canal do YouTube é Monteiro Zátulo Poeta e o Instagram é Zátulo Poeta, arroba Zátulo Poeta. É isso, gente. Procurem os Átila lá. E o Facebook, né? É Monteiro Zátulo Poeta, o mesmo nome do canal do YouTube. É isso aí, gente. Muito obrigado. E aqui termina mais um episódio do Poesia para Sentir. Nas tardes de domingo, tudo pode mudar.